Eu me encontro hoje no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no centro da capital, no Vale do Anhangabaú, local histórico da capital paulistana, e vou falar com o Ricardo Patá. Ricardo Patá é comerciário, Ricardo Patá preside o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que é o maior do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, e preside a UGT, a União Geral dos Trabalhadores. E eu queria saber se o sindicato conseguiu firmar os acordos coletivos e renovar as convenções coletivas para os segmentos da categoria e se o saldo é positivo. Olha, foi um ano difícil, como todos os anteriores, a partir de 2017, com a reforma sindical, que veio para prejudicar, veio para trazer uma série de inconvenientes na relação capital e trabalho, mas mesmo assim o saldo de 2022 eu reputo um saldo bastante razoável. Recuperamos a inflação de todas as convenções e acordos que assinamos, mantivemos os benefícios e conquistamos, na realidade, para algumas das convenções assinadas, uma melhora no piso, não é? Que é muito importante. Nós temos aí, na base da pirâmide, que é a nossa representação, uma possibilidade da distribuição de renda através do piso, que eu acho que tem alguns elementos importantes na distribuição de renda. Primeiro é o salário mínimo, que nós vamos falar depois da perspectiva do governo futuro. Outras são os pisos regionais, que tem 5 estados que detêm essa possibilidade, e seria interessante se todos tivessem. E os pisos das categorias, todos, né, com a possibilidade de melhorar o início do trabalho, no caso, dessa categoria tão importante do nosso país. De todas as convenções, só uma nós não assinamos. E qual foi? Foi justamente das revendas de automóveis. Tá numa situação que não sei como nós vamos resolver, mas vamos tentar, porque é uma categoria muito relevante, né? Como todas são, mas é uma categoria que nós temos muito orgulho de representar. E nós fizemos uma pesquisa para ver se eles concordariam em trocar os 2 dias do comerciário no mês de outubro. Todos os 500 mil comerciários de São Paulo no mês de outubro recebem 2 dias a mais no salário. Porque 30 de outubro é o dia do comerciário. A área das revendas, nos últimos anos, colocaram para deixar para eles, empresários, resolverem com os trabalhadores, se dão os 2 dias, ou dão uma folga, e assim por diante. Nós recebemos algumas reclamações e falamos até com a área patronal: olha, nós vamos ter que fazer uma pesquisa, porque não vou assinar, mesmo que assinamos nos anos anteriores. E a pesquisa deu um ganho para ter 2 dias em dinheiro, em pecúnio. Sim. E eles aí falam: não, então nós não vamos assinar. E eu fico numa situação ruim, porque se eu fui consultar a minha base, que eu represento, e eles decidiram que querem os 2 dias em dinheiro, como é que eu vou assinar de forma diferente? Entendi. Aí, para compensar, eles deram um aumento real de 1,7%. 1,07%, que não é pouco. Mesmo assim, eu preciso consultar de novo. Então, nós estamos agora já encerrando o ano. Nós vamos continuar no sindicato com atendimento plantonista. Mas por que nós vamos ficar, se todo mundo está trabalhando? Por que nós vamos fechar? Porque a maior parte nossa de médicos e dentistas, que você conhece bem, nós temos um ambulatório médico, então nós temos uma série de atendimentos, o pessoal marca e não vem. Então nós estamos pagando para o profissional para não receber, porque o pessoal está trabalhando. Esse é o momento que as pessoas querem vender. Então nós estamos com o plantão aberto, mas nós não estamos com a estrutura para funcionar, por exemplo, para dar oportunidade, caso fechássemos o acordo, que eles fizessem a carta de oposição e assim por diante. Então resolvemos deixar para o começo do ano, né, para fazer, porque eu tenho que consultar. Eu não posso simplesmente passar por cima de uma decisão dos trabalhadores das revendas de automóveis, que eles desejam receber 2 dias em dinheiro e não em folga, mas nós vamos consultar novamente se tiver esse aumento real de mais de 1%, se eles poderiam deixar entre as empresas e os trabalhadores resolver se é 2 dias em dinheiro ou 2 dias em folga. Fora isso, todas as convenções foram fechadas. Lojistas, supermercados, federação, material de construção, peças e acessórios, flores, calçados, são
um monte. Se quiserem depois, procure o nosso site www.comercial.org.br, se puder depois colocar embaixo, para consultar todas as convenções e qual o formato. Tem peculiaridades, não vai dar para, nesses 20 minutos, eu explicitar todos. Mas me considero bastante feliz mesmo com as adversidades, num ano ainda de pandemia, de desalento, os comerciários de São Paulo conseguiram recuperar a inflação e manter os benefícios. Perfeito. Patá, quando sair o acordo com o Sincodiv, eu quero crer que o patronato terá juízo suficiente para entender que a base falou e o que a base falou tem que ser levado em conta. A gente vai fazer a divulgação na agência sindical. Mas eu acompanho o sindicato há muitos anos, né? Aliás, desde a época que o Romano, né? Que perdemos esse ano. O Romano, lamentavelmente, um Rubem Romano, né? Pessoa de muitas qualidades. Mas eu acompanho o sindicato e vejo, por exemplo, que neste ano o sindicato fez muitos trabalhos sociais. Eu considero que o mutirão do emprego é um trabalho social. Da mesma forma que as campanhas que vocês comandaram de arrecadação de cesta básica é um imenso trabalho social. Como foi possível conciliar a ação sindical, loja, supermercado, açougue, shopping center, revenda de material de construção, revenda de carro, etc, 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 com esses dois trabalhos? Olha, esse é um dos vários trabalhos que nós focamos de forma social, que vai além da representação da categoria, o que eu acho que toda instituição tem obrigação social, inclusive os comerciários de São Paulo. Nós temos, por exemplo, e você conhece, lá na comunidade do Rio Pequeno, uma casa, a Casa dos Sonhos, onde nós fazemos lá, juntamente com a Will, que é uma central italiana, nós mantemos com o intuito de reforço escolar para as crianças daquela comunidade, aula de costura, aula de internet, aula de música, e distribuímos cestas básicas lá também, que é um dos itens que você comentou. Fizemos recentemente um evento com Lohan, um grande chefe de cozinha, que foi ensinar para as donas de casa uma forma de cozinhar com produtos de qualidade e com preço bastante razoável. Eu me lembro, nós até publicamos essa matéria na agência sindical, muito eu acho que é um trabalho muito boa iniciativa. Eu fico muito feliz com essas ações. E também o Mutirão do Emprego, que é uma marca registrada do sindicato, da UGT. Logo no começo do ano vamos fazer de novo, com esse novo governo. Vamos tentar fazer isso a nível do país, porque é ser solidário, porque hoje uma pessoa, para ser cidadã, precisa ter um emprego. Sim. O brasileiro não é vagabundo, ele quer trabalhar, precisa de oportunidade. E nós conseguimos fazer com mais de 10 mil vagas no último, nós já fizemos 6 edições do Mutirão do Emprego e vamos com certeza fazer a 7ª. E é um trabalho que nossa, todos nós aqui do sindicato ficamos muito felizes em poder dar a mão, dar oportunidade para aquelas pessoas que estão além da cidadania, ou aquém dela, infelizmente. E a distribuição de cestas básicas foram mais de 4.000 que distribuímos, né? E com fila de desempregados, nós fomos atrás para cadastrar, entregar nas comunidades. Então são ações que eu acho fundamentais dessa estrutura, e eu convido a todas as pessoas, ou sindicalistas, ou políticos, atores, qualquer pessoa que está nos vendo nesse momento, nós podemos contribuir, podemos dar a mão, nós precisamos criar uma corrente do bem. Porque esse país merece uma mudança, país rico, país que tem 3 safras por ano, celeiro do mundo, o maior país em terra agricultável, não existe igual. Nem a Rússia, que é o maior país do mundo, não tem tanta terra agricultável como o Brasil. Minérios. Nós temos o nióbio, que é o futuro dos carros elétricos. 95% desse minério está em Araxá, no Brasil. Nós temos um povo maravilhoso. Então nós temos que buscar alternativas de aflorar, distribuir renda, educação, saúde, e esse sindicato desempenha esse papel. Perfeito, perfeito. O governo Bolsonaro, para os trabalhadores, para o sindicalismo, para a nação brasileira, há uma palavra que resume esse governo: pesadelo. Então, acredito que a chegada do Lula será uma espécie assim, de iluminação
do espaço, iluminação, água limpa, né? Água limpa. Então eu queria saber de você qual a sua expectativa em relação ao governo do Lula, que inclusive é uma pessoa com quem você tem ótimas relações. Olha, primeiro é importante a gente sempre resgatar. O Lula inaugurou o nosso prédio aqui do lado, né, antes de nós construirmos esse edifício que você também conhece. Sim. Talvez foi o único sindicato que foi visitar na época e inaugurou. Aliás, eu estava aqui no dia da inauguração. No dia da inauguração. Então, a nossa relação com ele é uma relação boa. O mundo sindical todo, com certeza, tem um respeito muito grande, porque é uma pessoa que foca a questão social. Criou a política do salário mínimo. Em 2008, com aquela crise maluca do mundo, com o diálogo e com a sua tenacidade, conseguiu fazer com que o Brasil fosse o último país a ter a crise e o primeiro a sair dela. Verdade. E colocou a Dilma como presidente. Eu acho que o movimento sindical dividido naquela oportunidade errou muito em não defender a Dilma, que foi uma presidente que eu respeito demais. E foi lá que conseguimos, infelizmente, entrar num pesadelo sem tamanho. Aí entrou o Temer com a Ponte do Futuro, acabou com a nossa CLT, trouxe um monte de absurdos e logo em seguida elege um fascista, né, que nos trouxe aí genocídio, muita gente morreu, quase 700 mil pessoas, desalento, tripudiava a democracia, punha fogo na Amazônia, pelo amor de Deus, pessoal, mas tudo começou com a queda da Dilma. Sim. Um absurdo aquilo, um absurdo. Temos que fazer meia-culpa, porque aqueles que não defenderam a manutenção da Dilma têm que pedir perdão, porque atrapalhou o Brasil. Sim. E graças a Deus, nesse fim de ano, e temos a esperança de que com o governo Lula, que tem a sensibilidade, junto com Alckmin, que é uma pessoa que nós conhecemos bem, 4 vezes governador do maior estado do Brasil, possam iniciar um processo de restabelecer a cidadania, de focar numa política industrial. O Brasil é um país continental, não pode ter uma política industrial ou não tê-la, né? Nós temos no PIB mais 8% da participação da indústria, chegamos a ter mais de 20%. Sim. Um país continental como o nosso é fundamental que tenhamos uma indústria forte. Nós temos que ter uma reforma tributária, temos que ter todo mundo pagar de forma adequada. Hoje tem uma evasão extraordinária. Temos que ter uma política de sustentabilidade, uma política de salário mínimo que deve ser anunciado logo no primeiro dia, uma repactuação da reforma de 2017 com itens como a homologação, a ultratividade, o comum acordo, que é um absurdo. Hoje, para ter um dissídio coletivo, se o empresário não falar assim, o juiz não pode, por lei, não pode optar. Sim. Nós temos aí uma série de sindicatos que dialogam, mas chega um momento que o empresário não dá nada, pressiona, tem que assinar, sem aumento nenhum, por exemplo. Temos a questão da ultratividade, que é fundamental, sim. Né? E o custeio. Nós não queremos a volta do imposto sindical, sim. Nunca mais. Mas todo sindicato, toda estrutura sindical do mundo tem uma forma de custeio. Sim. Qualquer um. Nenhum sindicato do mundo vive exclusivamente da mensalidade. É impossível. Sim. Como aqui também é. Nós precisamos de uma forma de custeio para poder trabalhar em prol do emprego, trabalhar em prol do crescimento econômico, trabalhar em prol de um Brasil que seja um Brasil de todos nós. Perfeito. É importante o Patá ter citado a questão do custeio, porque quando você fala, o pessoal que é contra o sindicato, e tem muita gente que é contra o sindicato, já fica nervoso, põe a manguinha de fora, e fala, vocês só querem saber de dinheiro. Eu vou fazer uma conta aqui. O trabalhador, a rotatividade da mão de obra no Brasil é muito grande. No comércio deve ser por volta de 40% no ano, né? De cada 10 trabalhadores, ao final do exercício, 6 estão trabalhando, 4 já estão fazendo outra coisa. Então você, quando vai falar em custeio, você não fala no universo de 10, você fala no universo de 6, porque 4 ficam na rotatividade. Essa é uma questão. Segundo, durante o período de experiência, aqueles 3 meses, o trabalhador não quer saber de sindicato, porque ele quer consolidar a sua posição na empresa. Então você, além da rotatividade desses 40%, você tem 3 meses que o sindicato não sindicaliza. Ainda que o sindicato queira ir lá, leva a ficha, fala com o trabalhador, ele não consegue, porque o trabalhador quer primeiro consolidar, vencer seu contrato de experiência, para depois pensar
em participar do sindicato. E por fim, para não falar mais que o Patá, basta você comparar com o Sistema S. O Sistema S é um milagre do Brasil, pensado por um homem chamado Roberto Simons, tocado pelo Getúlio Vargas e concluído pelo Eurico Gaspar Dutra, porque o Getúlio caiu, aí o Dutra que publicou os decretos. Tem cerca de 22 bilhões e funciona, é impressionante como o Sistema S, Senai, Sesc, SESI, o Sebrae, é impressionante como funcionam bem. E eles têm arrecadação compulsória. A arrecadação compulsória é na folha de pagamento. Então, por que o sindicato não pode ter algum tipo de custeio que nem seja compulsório? Não estamos nem pedindo isso, mas que seja decidido em assembleia. Você acha que esse é o encaminhamento correto, Patá? A nossa ideia é, inclusive, repactuar os itens que eu comentei, inclusive o custeio, com a área empresarial e com a área do parlamento, porque com certeza vai ter que passar no parlamento. A ideia é fortalecer o valor das assembleias soberanas, assembleia que tem que ter qualidade e ser transparente, né? Porque não adianta em categorias numerosas fazer assembleia com 10, 20 pessoas para decidir o quanto que vai ser descontado do trabalhador, da trabalhadora. Então, usar urna itinerantes, usar assembleias virtuais. Hoje tem tantas formas de você alcançar o máximo de pessoas possíveis e nessa assembleia decidir. Olha, vocês querem contribuir com o sindicato? E com quanto? Se o sindicato é bom, fala, eu quero contribuir com 1% ao mês. Se o sindicato não faz nada, não quero contribuir com nada. Ou então com 0,5%. Vai depender da ação que o sindicato desenvolve e se a categoria corresponde e deseja em participar. Desejando é para todo mundo. Por que é para todo mundo? Porque é todo mundo que vai receber os benefícios alcançados na convenção coletiva, ou o aumento real, ou a recuperação da inflação, a manutenção de benefícios. Porque tem muitas pessoas que não sabem, mas se nós não fazemos a convenção ou o acordo, a empresa, mesmo a inflação, não recupera. Só faz se o sindicato, assim, numa convenção, chegar num acordo. Senão não vai nada. Inclusive fica desobrigada de pagar piso. Inclusive o piso não paga nada, paga o salário mínimo. E muitas vezes os pisos são 10%, 20% acima do salário mínimo. Então é muito importante, e aquelas pessoas que estão nos vendo do outro lado da tela, é importante ter essa consciência. E tem outras questões. Aqui você viu e acompanhou, infelizmente nós fomos palco de muitas falências. Sim. O Mapping, Casa Centro, Lojas Glória, mas tantas. Sim. E nessa hora, se não é o sindicato, Sim. não vão receber nada. A falência do Mapping foi a falência mais bem resolvida do Brasil. Sim. Nós conseguimos, num ano, que todos os 4.500 funcionários recebessem tudo, inclusive a multa do Fundo de Garantia. Nunca existiu isso, graças ao sindicato. É muito importante, porque enquanto está tudo bem, eu não preciso do sindicato e tal, primeiro precisa, porque senão não tem um aumento, não tem a recuperação da inflação. E segundo, quando está trabalhando, as pessoas às vezes esquecem. Mas no primeiro momento que a empresa dispensa, é aqui que o pessoal vem. E sempre será bem recebido, viu? Meus amigos e amigas, sempre, pode ter certeza. Agora é importante ter essa consciência. Quanto mais sócios ou quanto mais participação do trabalhador no sindicato, a voz é mais forte. A nossa capacidade de interlocução é muito melhor. A nossa capacidade de conquistas é muito maior. A alma da nossa estrutura é o comerciário, no caso do sindicato. Perfeito, Patá. Para não nos estendermos demasiadamente, eu queria deixar uma última questão para a sua avaliação. Você sabe que ajudou muito os trabalhadores brasileiros, ajudou muito o sindicalismo, ajudou muito o Brasil, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho nasceu com a Revolução de 30. Getúlio pegou em armas, junto com Oswaldo Aranha, junto com outros patriotas, e para refazer um pacto social brasileiro que era muito centrado na elite café com leite. E 2 ou 3 anos depois ele conseguiu o Ministério da Indústria e Comércio, e o Lindolfo Collor, que foi o seu primeiro titular. E o Ministério, mesmo na ditadura,
quando havia o poder de intervenção nos sindicatos, mas o Ministério ajudou muito o movimento sindical nas mesas redondas, né, nas negociações que precediam os dissídios, nas fiscalizações e em tantas outras ações ligadas à saúde e segurança. No dia 7 de abril, houve a Conclate aqui em São Paulo, terceira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. E uma das reivindicações fortes surgidas ali foi a recriação do Ministério do Trabalho. Então, eu queria saber se você apoia a recriação do Ministério do Trabalho, que vem a ser do Trabalho e Emprego, e por que ele é importante para o seu José, a Dona Maria, aquela pessoa que acorda cedo, pega o trem, pega o metrô, pega o ônibus e vai trabalhar. Bom, o Ministério do Trabalho forte sempre foi uma reivindicação das centrais sindicais. E você estava historiando e não podemos deixar de valorizar, na minha visão, que o melhor ministro do Trabalho foi Jean Goulart, que foi justamente naquela forma que você disse, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, porque aí teve condições efetivas de ter uma interferência a favor do trabalhador muito grande. E o maior salário mínimo do trabalhador foi naquela época, Jean Goulart. E tivemos alguns ministros também muito importantes, eu não vou nominar, mas foi muito importante. Vou nominar um, porque é o que vai ser de novo o ministro, que é o Marinho. Luiz Marinho. Metalúrgico Luiz Marinho. O Marinho, que foi presidente da CUT, mas é uma pessoa, não vai defender a CUT, vai defender todos os trabalhadores. Sim. E está a serviço de uma instrumentalização importante do Ministério forte. O Ministério do Trabalho terminou com o governo Bolsonaro, ele trouxe de volta apenas para ser palco para o Onyx, que graças a Deus perdeu a eleição lá no Rio Grande do Sul, mas é bem restrito. Nós queremos um Ministério do Trabalho que tenha a capacidade da inclusão social através de qualificação, capacitação, que o CODEFAT seja fortalecido, o Conselho do Fundo de Garantia, que volte alguns conselhos que foram extintos pelo Bolsonaro, a Fundacentro, que ela tenha capacidade de cuidar da saúde do trabalhador, que é um dos instrumentos mais importantes do Ministério do Trabalho, é a Fundacentro. Sim. Que as delegacias que estão aí no Brasil todo tenham auditores capacitados, qualificados, para ver se na relação capital e trabalho aquilo que está sendo acordado ou que a lei exige está sendo cumprido, e hoje nós não temos isso. Né? Então tem uma série de tarefas que o Ministério do Trabalho fortalecido terá condições efetivas de iniciar o 2023 com essa visão. A visão da qualificação, a visão da formação, a visão da política do salário mínimo, a visão da saúde, a visão da igualdade de oportunidade, não discriminação racial. Tem tantas tarefas que o Ministério do Trabalho fortalecido poderá desenvolver, e eu tenho a expectativa que a partir de 2023 nós tenhamos sobre o nosso querido amigo Luiz Marinho, competente, político, que tenha essa forma de diálogo, ele é respeitado pelos empresários também, pelo governo, que nós possamos construir um Ministério do Trabalho que nos orgulhe e que possa nos trazer uma possibilidade da inclusão num momento que nós temos desemprego, desalento, massa salarial cada vez mais baixa, de iniciar um processo que possa dar a oportunidade de, com essas políticas públicas, gerar não só emprego, mas gerar renda, sim, a economia rodar, né, como disse anteriormente, com uma política industrial, com uma reforma tributária, nós voltarmos a ser a sexta economia do mundo, coisa que alcançamos no governo Lula anterior. Bom, quero agradecer muitíssimo ao Ricardo Patá, só fazer uma observação final, que como o movimento sindical brasileiro tem quadros qualificados. Essa entrevista que nós estamos fazendo aqui com o Patá, ela tem um padrão de uma entrevista que você faz com o ministro de Estado, né, com um professor universitário, um catedrático da USP, da PUC, etc. O Patá tem muitos títulos, estudou, né, a vida, ele foi favorável e ele pôde estudar, mas observe que tem uma capacidade de análise, tem uma capacidade de ação e tem também uma capacidade de fazer propostas para o Brasil, para os trabalhadores comerciários, para o povo brasileiro de modo geral. Patá, quero agradecer muito a sua gentileza de nos receber aqui no estúdio. Muito obrigado, Franzin. Eu quero aproveitar e convidá-los para vir conhecer, inclusive, os sindicatos comerciais de São Paulo, no Vale do Anhangabaú,
para ver essas questões sociais que eu comentei e vir nos ajudar a construir cada vez mais um movimento sindical solidificado, que não seja maculado como foi no passado, com a reforma sindical, chamando de bandido, que não serve para absolutamente nada, e mostrar a capacidade que juntos, solidariamente, nós temos para mudar o Brasil.